A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, tudo bem com vocês? Espero que a graça do nosso bom Pai, do nosso bondoso Deus, esteja com você em meio à sua casa, em meio à sua família. Gostaria de compartilhar um texto das Sagradas Escrituras com você, constantes do Salmo 51, o verso de número 12, Salmo 51, 12, aonde nós lemos o seguinte: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Esse Salmo 51 é um salmo de confissão. Todos nós conhecemos, a vida e a história do rei Davi. Davi, em certo momento da sua vida, ele cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba. Esse registro está no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. E no momento daquele seu infortúnio, daquele pecado, do adultério, ele foi visitado pelo seu pastor Natan. Vou usar essa nomenclatura, porque era quem pastoreava, era quem cuidava de Davi. E assim que Davi erra, assim que Davi peca, ele vai até o palácio e o confronta, contando-lhe uma história de um certo homem que havia recebido visitas em sua casa e quis preparar um churrasco para aquela visita, e foi e pegou a única ovelha que o outro vizinho tinha, e com aquela ovelha fez o churrasco. Contou essa história, e Davi então tem uma reação muito forte, muito violenta, e diz: esse homem tem que morrer. E o seu pastor então, Natan, diz para ele: você é o homem, tu és o homem, você fez isso. Como assim? Sim, você pegou a única ovelha que Urias tinha, sua esposa, e você a trouxe para dentro do palácio e teve por mulher. E naquele momento então em que o seu pastor o confronta, e o pastor tem essa tarefa também, não é uma tarefa fácil. Nós, como pastores, não estamos aqui simplesmente para passar a mão na cabeça das pessoas e dizer: olha, está tudo bem, está tudo certo, a forma como você está vivendo. A nossa postura também precisa ser uma postura de confronto, precisa ser uma postura de denúncia. E Davi fez, cometeu esse pecado, e o seu pastor então o confrontou. E à medida que ele que é confrontado com o seu pecado, ele diz: pequei contra o Senhor. Ele faz a sua confissão mediante o seu arrependimento, e o seu pastor então diz: também o Senhor perdoou a tua iniquidade, também o Senhor perdoou o teu pecado. Como Casa do Pai, Igreja do Nazareno, nós não pregamos uma doutrina da impecabilidade, ou seja, que uma pessoa que anda com o Senhor seja incapaz de pecar. Nós pregamos justamente o contrário, que o pecado, ele jaz à porta. Nós pregamos que é possível que uma pessoa peque, que uma pessoa erre, mesmo andando com Deus, mesmo se esforçando para fazer tudo certo, tudo correto. O pecado pode chegar de uma forma ou de outra. A Bíblia diz que, no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, que aquele que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. É isso que nós pregamos. É possível se arrepender, é possível confessar, é possível largar o pecado e abandonar esse pecado uma vez cometido. Então não pregamos uma doutrina da impecabilidade, ou seja, que o cristão não vai pecar. Não, ele peca, ele está sujeito ao pecado. O pecado é sempre um acidente no percurso, na caminhada, no relacionamento com Deus. E assim que peca, se arrepende e volta a caminhar novamente com o Senhor, como se aquilo não tivesse acontecido. Claro que preciso frisar aqui, desde que o arrependimento tenha sido uma coisa genuína e correta, não simplesmente um remorso, mas um arrependimento que produz mudança, aí eu entendo que é possível recomeçar. O Salmo 51, ele é o salmo que sintetiza a confissão, ou não sei se sintetiza, mas que maximiza então a confissão de Davi. Lá com o seu pastor, ele simplesmente disse: pequei contra o Senhor. E depois, quando o seu pastor vai embora, quando o seu pastor se ausenta do palácio,
Talvez em algum momento ele faz a composição desse Salmo 51. No verso 4 do Salmo 51 ele diz: pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. Ele faz a sua confissão. Ele, mediante arrependimento, declara que ele pecou diante do Senhor. No verso de número 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ele confessa e ele espera pela renovação. Ele espera que o seu espírito, que é o lugar da habitação do Senhor, seja renovado nele mediante o arrependimento e mediante a confissão. E no versículo 12, que é o texto que nós lemos, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Então, ele confessa, ele espera a renovação e ele clama pela restituição da sua alegria. Nós temos aqui, diante dos nossos olhos e ouvidos, a visão de um homem que agiu de maneira correta. Quando? Quando ele se arrependeu. Quando? Quando ele confessou. Não quando ele errou. Quando ele pecou, ele agiu de forma totalmente incorreta para com Deus e para com a sua esposa. Ele errou, ele pecou. Mas quando ele vai para a presença de Deus, ele se arrepende e confessa, ele age de maneira correta, de maneira adequada, da maneira bíblica. Nós temos aqui diante dos nossos olhos um homem que abriu o seu coração após um encontro com o fracasso. Davi precisou de coragem. Eu não sei se ele tinha ideia ou dimensão de onde esse salmo que ele compôs chegaria, que nós, hoje em pleno século XXI, estaríamos lendo o salmo de confissão de Davi. Não sei se ele tinha noção disso, mas ele abre o seu coração e ele confessa o seu pecado de maneira que nós hoje pudéssemos estar lendo aqui a sua confissão. Nós temos aqui diante dos nossos olhos e ouvidos a visão de um líder que pecou, um líder político, um líder religioso. Ele era as duas coisas, um político, né? E hoje é muito comum os políticos errarem, pecarem, muito comum nos nossos dias. Um líder religioso, vamos dizer assim, não se espera que faça, mas acabam fazendo também. Nós temos aqui diante dos nossos olhos um líder músico, um líder de louvor, um ministro de louvor, alguém que não deveria pecar, mas que acabou pecando. Nós temos aqui uma liderança consagrada que acabou errando o alvo, fugindo do propósito de Deus. Ele pecou, mas que nos ensinou o caminho da restauração. Que bom que ele nos ensinou o caminho da restauração. Há esperança para aquele que pecou, e eu preciso dizer isso para você neste momento. Talvez você esteja aí acabrunhado, talvez você esteja passando por uma luta interior, uma luta interna, de ter cometido um pecado diante do Senhor, e isso fez com que você fugisse do plano, com que você fugisse do propósito de Deus. A Bíblia diz na primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos esta garantia da parte do nosso Deus, que se houver um arrependimento sincero, uma confissão sincera, Deus continua, Ele permanece sendo fiel para nos perdoar e nos purificar. Na carta de João também, na primeira carta de João, capítulo 2, no verso 1, nós temos a frase de João dizendo: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Veja bem, para que não pequeis, ou seja, o objetivo é não pecarmos. Se, oração condicional, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus, o justo. E o advogado foi constituído por Deus para defender a nossa causa, para defender você, para me defender todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós pecamos. Isso é muito bacana, a gente poder olhar para a palavra de Deus dessa maneira. Nesse texto que eu li para vocês, do Salmo 51, no verso 12, nós percebemos que Davi faz um clamor. Ele diz: restitui a alegria da tua salvação. Significa que ele já possuía essa alegria em algum momento, e por causa do seu pecado ele a perdeu. E eu acho que é uma das grandes tragédias da vida, não é perder coisas, mas é perder justamente os bens duráveis que nós temos, os bens eternos, como a alegria da salvação do Senhor. Ele queria de volta essa alegria da salvação. Para nós, cristãos autênticos e verdadeiros, o que é que nos traz alegria? Nos traz alegria é saber que nós estamos salvos, que nós fomos salvos pelo sacrifício da cruz. O que nos traz alegria é a certeza de que o nosso nome está arrolado no livro da vida, o nosso nome está arrolado nos céus. Isso nos traz alegria. Nos traz alegria
aquilo que há festa no céu, quando um pecador se arrepende, quando um pecador desce as águas do batismo e ele recebe a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Nos traz alegria, é a certeza do céu. Quando nós sairmos dessa vida, quando nós partirmos dessa vida, nós temos a certeza de que o céu nos aguarda, a nossa pátria é aos céus. O perdão dos pecados nos traz alegria. A presença do Senhor nos traz alegria. Saber que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como o Senhor Jesus prometeu no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no verso 20. Todos os dias a presença do Senhor se renova. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Isso nos traz alegria. Nos traz alegria saber que nós temos respostas na Bíblia para todas as grandes questões do nosso dia a dia. Por que existo? Para que existo? Para onde vou? São as grandes questões filosóficas que nós enfrentamos e nós temos respostas a partir da palavra do Senhor. E quando encontramos essas respostas, isso nos enche de alegria. Então são essas coisas que nós não podemos perder. Eu sei que tem esse lado do lado material, quando nós perdemos coisas, que isso acaba trazendo muita tristeza. Há um texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 15, de um homem que diz: eu já sei o que eu vou fazer, eu tenho muitos bens, tenho muita riqueza, mas eu vou desmanchar os meus celeiros e eu vou construir novos celeiros e vou encher aqueles celeiros e vou dizer para a minha alma, para a minha psique: alegra-te, regala-te, usa, desfruta de todos esses bens. E o Senhor Jesus, ele diz: olha, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Há uma frase contundente lá dizendo no verso 15: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Eu vejo, como pastor, muitas vezes as pessoas brigando e se degladiando por herança, por bens que foram deixados, que ficaram, brigas intermináveis dentro de casa, litígio entre irmãos que não se conversam por causa da herança, por causa de bens. E a nossa tristeza não pode ser ou estar vinculada aos bens materiais, porque o dia que nós partirmos dessa vida, pense bem, nós não vamos levar nada conosco, nada, absolutamente nada. Se ninguém colocar uma roupa em nós, nem isso nós teremos. Então não adianta ou não compensa ficar brigando, se desgastando pelas coisas que nós perdemos, mas os bens duráveis, os bens eternos, isso sim a gente precisa sentir como Davi se sentiu. Ele diz: restitui a alegria, a minha alegria, a alegria da tua salvação, porque em um momento de fraqueza eu perdi essa alegria, eu fui visitado pelo infortúnio do pecado, mas eu preciso ter de volta a alegria da tua salvação. Quando Davi diz restitui a alegria da tua salvação, ele está dizendo que no momento ele não tinha, ele perdeu isso por causa do pecado, sobrou carnalidade e faltou temor a Deus, faltou temor ao Senhor. Quando uma pessoa perde o temor ao Senhor, ela é capaz de cometer as maiores barbaridades. Pense no que eu estou dizendo. Quando uma pessoa perde o temor do Senhor, a sua carnalidade se aguça e ele é capaz de cometer as maiores atrocidades diante do Senhor e contra o seu semelhante, contra o seu próximo. Davi, ele não pensou nas consequências. Ele simplesmente, pela sua carnalidade exacerbada, ele cometeu aquele infortúnio, aquele pecado que para muitos é um erro e nós não pregamos e não ensinamos dessa maneira. Não é um erro, não é uma falha, mas é um pecado, e o pecado ofende a glória de Deus. O pecado, ele deixa as suas marcas, ele deixa as suas sequelas, ele deixa as suas consequências. Então quando ele diz restitui, significa que naquele momento em que ele está orando, compondo esse salmo, ele não tinha mais essa alegria da salvação. Eu conheço inúmeras pessoas que começaram muito bem a sua caminhada com o Senhor, mas que em dado momento perderam o brilho da salvação, perderam a alegria da salvação, estão vivendo uma vida mediana, uma vida medíocre, poderiam estar rendendo dentro do reino, podendo contribuir com os seus dons espirituais, mas não. Em algum momento foram feridos, machucados ou cometeram um pecado e acham que são indignos de retornar, de voltar a andar com o Senhor, de se relacionar
com o Senhor novamente. Eu quero dizer para você, ei, você que está aí no canto e sofreu e pecou e está fora do plano de Deus, é tempo de voltar, é tempo de você ter a restituição da parte do Senhor e ter tudo de volta, porque Deus é um Deus rico em perdoar, Ele é rico em dar uma segunda chance, uma nova oportunidade para você. Levante a cabeça e comece a andar com o Senhor. Levante a cabeça e comece a se relacionar com o Senhor. Eu conheço pessoas que um dia foram cheias da graça, mas perderam o brilho dessa graça do Senhor. Foram cheios da vida de Cristo, mas um dia perderam essa vida de Cristo. Foram cheios de cânticos, pessoas que cantavam o tempo todo, que louvavam, que adoravam ao Senhor o tempo inteiro, que estavam sempre com o cântico do Senhor nos lábios, mas por um ato de insanidade, por um momento na sua vida, acabaram perdendo o prazer de cantar, o prazer de entoar o cântico do Senhor, o prazer de viverem uma vida alegre. Gente que era alegre, exuberante no espírito, mas por causa do pecado estão vivendo uma vida triste. É tempo de se levantar, é tempo de recomeçar. Nós não pregamos uma doutrina da impecabilidade, como também não pregamos uma doutrina do uma vez salvo, salvo para sempre. Eu conheço inúmeras igrejas que pregam isso. Você está salvo para sempre. E a Bíblia diz que e nos ensina que nós temos um livre-arbítrio, que nós temos livre poder de decisão e escolha. A salvação é uma escolha, ela é uma oferta gratuita da parte do Senhor, mas da nossa parte precisa haver uma apropriação. Nós precisamos receber o presente que o Senhor nos dá de forma gratuita. É possível perder a salvação e é possível perder inclusive os bens duráveis, eternos que o Senhor concede a uma pessoa renovada. Em Mateus capítulo 11, no verso 12, está escrito que o reino de Deus ele é tomado, é como se fosse roubado o termo no grego, ele é tomado por esforço, e somente os que se esforçam se apoderam dele. É uma palavra muito forte da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino é tomado por esforço, por vigilância, por oração, por leitura da palavra, por permanecer na comunhão assídua com os irmãos, as disciplinas corporativas. É preciso haver um exercício voluntário e disposto da nossa parte para ser salvo e se manter salvo, para receber a santificação e manter esta santificação. Então o pecado um dia chegou na casa de Davi, na vida de Davi, e roubou a sua alegria, roubou a sua salvação. E é por isso que ele diz, olha, restitui a alegria da tua salvação. Naquele dia em que Davi pecou, a canção cessou. Naquele dia em que Davi pecou, o choro entrou na sua vida e ficou por um longo tempo dentro do seu coração. Eu lembro do Salmo 137, no verso 4, quando o salmista faz a composição dizendo do infortúnio e do cativeiro babilônico, quando a nação de Israel foi levada cativa para a Babilônia. Os babilônicos pediam, diziam, olha, cantem um daqueles cânticos que vocês cantavam lá na terra de vocês, que vocês cantavam em Sião. E eles respondiam, como? Nós vamos cantar ou entoar o cântico do Senhor estando em terra estranha. Nós estamos no cativeiro, nós estamos despatriados, nós estamos num lugar que não é nosso. E nós não temos ânimo, nós não temos força, nós não temos vigor para cantar o cântico do Senhor aqui. Tem gente pisando em terra errada, tem gente plantado no lugar errado, tem gente que não consegue servir a Deus com alegria porque está no lugar errado, terra estranha. Não é só uma nova pátria, um novo estado, um novo país. Terra estranha é quando você está fora do plano de Deus, é quando você está fora do propósito do Senhor. É a terra estranha, não tem como você produzir. O pecado é terra estranha, o pecado não é lugar para você, o pecado não é lugar para mim. Deus nos criou para a santidade e para a santificação. Deus nos criou para a frutificação, para sermos bênção para a nossa terra, bênção para a nossa geração, bênção para a nossa cidade, bênção para o nosso país. Deus nos criou para isso. E todas as vezes que uma pessoa erra, que ela peca, ela é conduzida, ela é levada para essa terra estranha, o lugar da amargura, da tristeza, da agonia, da não frutificação.
Eu digo de novo, é tempo de você voltar para a terra, para o lugar onde Deus te plantou, onde você ria, onde você cantava, onde você deixava fluir as coisas do Espírito na sua vida. Pense nisso. Davi, ele clamou pedindo que a alegria da salvação voltasse. Ele clamou pela restituição. A sua oração era para reaver o que ele um dia perdeu. Um dia ele perdeu a alegria da sua salvação e ele queria o retorno dessa alegria, desse bem durável. Ah, como é triste perder a alegria, o gozo no Senhor. Como é triste perder a esperança de ser bênção no lugar onde o Senhor nos tem plantado. Davi, ele clamou, pedindo que Deus permitisse que ele voltasse. O livro de Apocalipse, capítulo 2, no verso 5, diz que nós devemos, ou pelo menos escrevendo à igreja de Éfeso, o Espírito Santo mandando João escrever aquelas palavras: lembra-te de onde caíste e retorna à prática das primeiras obras. A primeira coisa que você e eu precisamos fazer quando nós erramos, quando nós pecamos, é recordar onde é que foi que aconteceu. Onde foi que eu errei? E voltar lá naquele ponto e dizer: Senhor, eu quero recomeçar. Restitui a alegria da tua salvação. Eu quero ter tudo de volta, tudo aquilo que um dia o Senhor me deu, aquilo que o Senhor me acrescentou. Recorda de onde você caiu, recorda do momento em que o infortúnio chegou, em que você perdeu a alegria da tua salvação, o brilho, a exuberância da tua vida cristã. Recorda disso, volta lá e recomeça. E o texto diz em Apocalipse 2, verso 5, arrepende-te. O arrependimento é o marco, é o reinício, é quando nós tomamos consciência: meu Deus, eu preciso de ti, eu preciso do Senhor, eu pequei contra o Senhor e contra ti somente, fiz o que era mal, mas eu quero recomeçar. Arrepende-te, confessa, e aí recomeça a caminhada cristã. Davi, no Salmo 32, que é, vamos dizer assim, o retrato do mesmo homem numa visão diferenciada, ele diz: bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. O pecado é coberto pela graça, pela misericórdia. O pecado é coberto mediante o arrependimento. É a visão de um homem em busca da restauração. E é isso que eu aprendo. Você pode recomeçar. Você pode levantar a cabeça e receber a mesma autoridade que você tinha, a mesma unção que você tinha, o mesmo poder que você tinha. Não deixa o inimigo falar na sua orelha ou falar no seu coração, porque a palavra de Deus é maior, a palavra de Deus é aquela que vale. Deus está restaurando você neste exato momento, para a sua honra e para a sua glória. Eu convido você para termos uma palavra de oração. Senhor amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pela liberdade que tenho de poder compartilhar essa palavra tão simples, mas ao mesmo tempo uma palavra de tão grande esperança. A palavra que nos permite recomeçar quando pecamos, quando erramos o alvo. Deus, eu oro neste momento para que aquela pessoa que nesse instante está se sentindo inferiorizada, aquela pessoa que está sendo martirizada por um pecado que cometeu e não tem coragem de se levantar, que neste momento o teu Espírito Santo a levante e ela possa recomeçar a sua caminhada cristã e se tornar uma bênção nas mãos do Senhor, na cidade onde vive, na sua geração, sendo bênção nas mãos do Pai. Eu oro, Deus, pela tua restituição, eu oro pela tua restauração, Pai. Eu peço que o Senhor visite esta casa, que o Senhor devolva a alegria da tua salvação naqueles ou para aqueles que têm chorado o tempo todo, porque um dia erraram, pecaram e se afastaram do teu plano, do teu propósito. Que haja regozijo e alegria no meio desta casa, Pai. Assim oramos e assim agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu deixo aqui o convite para você, se você quiser nos visitar, a Casa do Pai, Igreja do Nazareno, Rua Mário Ribeiro Ramos, 253, no bairro São Cristóvão, aqui em Lages. E se você é de uma outra cidade, de um outro país, de uma outra localidade, está nos acompanhando, procure uma igreja, esteja numa igreja onde você possa receber a palavra de Deus e possa ser restituído e restaurado à imagem do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu.
Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor, ouça o nosso clamor, oh Deus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não pode pensar que esse é o